podcast Ciências em Historinhas, do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues e hoje eu vou contar para vocês a história do livro Aventura da Imagem, escrita por Lia Zatz e Diana Zatz Mussi. Episódio 2. Outra função importante das imagens é permitir conhecer representações daquilo que é desconhecido e talvez nunca venha a ser conhecido. Por exemplo, você já viu uma baleia? Se algum dia tiver essa sorte, saberá reconhecê-la, porque já viu desenhos, fotos e filmes mostrando esse animal. Observe o cartaz, com o formato e o tipo de desenho de uma placa de trânsito. Foi um grupo chamado Esqueleto Coletivo que o criou e colou em diversos locais da cidade de São Paulo para denunciar situações de injustiça social. O grupo usou essa imagem para fazer as pessoas pensarem nas situações em que vivem. Muitos outros artistas fazem isso também. Mas o que você acha de imagens que incentivam o consumo e as compras infindáveis, como é o caso das imagens publicitárias? Elas estão em todos os momentos e lugares do nosso cotidiano, na TV, nas revistas, nas embalagens, nas ruas, nos mercados. Elas estimulam nosso desejo de possuir os produtos, nos convencendo de que assim seremos pessoas muito melhores, mais belas, mais felizes, mais poderosas, mais queridas e aceitas. Conhecer, informar, ilustrar, educar, protestar, iludir, chocar, são muitas as funções da imagem, úteis e não tão úteis, boas e não tão boas. A mídia, sob pretexto de informar, transforma em um verdadeiro show tragédias humanas, como guerras, catástrofes, acidentes, inundações. Você talvez nem tivesse nascido quando, num atentado suicida em 2001, terroristas sequestraram aviões de passageiros e os arremeteram contra 2 enormes edifícios, chamados Torres Gêmeas, em Nova York, fazendo-os desmoronar e causando muitas mortes. Por dias, semanas, meses e até hoje, as imagens das torres caindo não param de ser transmitidas nas TVs do mundo todo. Para entender as imagens. Este é um retrato do rei da Inglaterra, Charles I, feito há quase 400 anos pelo artista holandês Anthony van Dyck. Sem ter nenhuma outra informação sobre este rei, apenas por seu retrato, você não acha que ele parece uma pessoa alta, bonita, poderosa, vencedora? Parece, mas não era. Na verdade, sabe-se que ele era bem baixo, não muito bonito e não muito bem-sucedido em suas batalhas. O que vemos na imagem não é, portanto, uma representação fiel do rei, mas sim do modo como ele queria ser. E a pintura, para o observador, cria a ilusão de que, na realidade, ele era assim. O que um artista tinha de fazer para agradar os poderosos, não é mesmo? Veja agora essa fotografia. Mesmo sem saber onde e por que foi feita, é possível dizer algumas coisas sobre ela. Primeiramente, chama a atenção a enorme altura do muro. Por ele passa uma mulher e 2 crianças usando roupas que se parecem com as usadas em países muçulmanos. Mas e o desenho da menina alcançando voo com balões? Que significado terá? Difícil interpretar sem ter a informação fundamental de que este muro foi feito para separar 2 países em guerra, Israel e Palestina. Sabendo disso, o que você acha que o desenho significa? E se fosse feito em uma folha de papel ou em uma camiseta, ele teria o mesmo significado?
Este grafite foi feito por um famoso artista de rua chamado Banksy. Na verdade, este é o seu pseudônimo, pois ninguém sabe quem ele é ou como se chama. Fazendo desenhos delicados como o dessa menina com os balões, ele costuma criticar intensamente fatos da realidade. Para entender as imagens, portanto, não basta reconhecer o que está representando. Precisamos ter informações sobre o contexto em que ela está inserida, a época, o lugar, os costumes, se foi feita encomendada, por quem, por quê, como, onde. Além disso, cada pessoa fará sua própria interpretação, pois usará para isso sua experiência de vida, seus conhecimentos, suas emoções, os costumes da cultura em que nasceu, cresceu e viveu. Um bom exemplo é a imagem de beleza, que varia de acordo com a época e o lugar. Hoje é comum as pessoas acharem que a mulher bonita tem que ser muito magra. Até parece que a magreza virou uma espécie de obrigação. É tão forte isso que muitas meninas, mesmo sendo magras ou normais, ao se olharem no espelho, se veem gordas. Mas houve épocas em que a magreza era considerada feia. Mulher, para ser bonita, tinha de ser bem gordinha. Observe essas duas imagens. A foto da modelo é atual e a pintura do artista holandês Rubens é de 1639. O que você acha que uma pessoa do nosso tempo e outra da época de Rubens diriam sobre a beleza dessas duas mulheres? Uma menina magra que se viu como gorda no espelho teve uma ilusão de ótica, mas existem ilusões de ótica que acontecem por razões que dizem respeito à física e cujas explicações não cabem neste podcast. Nesse desenho, por exemplo, as duas linhas paralelas têm exatamente o mesmo tamanho, mas a de cima parece maior do que a de baixo. Você sabe por quê? Agora observe a foto da estrada de trem. Sabemos que ela é formada por dois trilhos paralelos, ou seja, que nunca se cruzam. Se olharmos a estrada de um avião, isso fica evidente, mas quando a olhamos de frente, parece que as linhas vão se encontrar lá no fim. E na imagem, se continuarmos a prolongar as linhas, elas de fato vão se encontrar. Só na imagem, não na realidade. Veja mais alguns exemplos divertidos que mostram que nosso olhar pode nos confundir. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para a continuação, episódio 3. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!